tá certo? E eu gostaria que vocês registrassem aí no chat a presença de vocês, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, bom dia a todos. E deixa eu compartilhar aqui a nossa janela para a gente começar a trabalhar com o nosso Kahoot de hoje. Sejam todos bem-vindos, presente. Bom, meus amigos, vamos lá, né? Tá todo mundo aqui já no Kahoot, tô vendo aqui que coisa maravilhosa. E vamos começar esse nosso Kahoot sobre a introdução aos sistemas dedutivos. Prestem atenção, vão respondendo presente aí no chat. Atenção. Gente, começar com um quiz. Permite inferir, derivar ou deduzir consequências lógicas de uma teoria. O que é, eu estou falando de quê? Né? O que é que permite inferir, derivar ou deduzir consequências lógicas de uma teoria? É o tabuleiro analítico? É a tabela verdade? É a completude e a corretude? Ou é um sistema dedutivo? Vejam que essa questão, ela tem um aspecto, essas opções aí tem um aspecto que pode confundir vocês. Cuidado, né, com as opções que temos aí. Tem duas opções que podem... Isso, show de bola. Sistema dedutivo, a maioria acertou, sistema dedutivo. Alguns colocaram tabela analítica e outros colocaram tabela verdade, o que, de uma certa maneira, não está completamente errado. Certo? Eu poderia dizer que essa questão ela tem 3 alternativas corretas, né? Só que tem uma mais correta do que as outras, que é a sistema dedutivo, a resposta, né? Porque é o assunto que a gente estava trabalhando, tá bom? Então, de uma certa maneira, uma tabela verdade, eu também posso inferir, derivar e deduzir consequência lógica de uma teoria, certo? Assim como utilizando o tabuleiro analítico, tá bom? Mas nesse caso aqui, eu tenho uma alternativa que está a mais correta de todas. O pessoal que assinalou tabuleiro analítico e tabela verdade, eu diria que não necessariamente eles erraram, né? Eles só não assinalaram a resposta que era a mais correta de todas, tá bom? Vamos ver aqui como é que está o nosso ranking, né? Nossas pontuações. Germana Gomes e Aleatório, Alessandro Welster e Jaden Lucas, está pau a pau aqui, o negócio está bonito, a briga, mas ainda temos 4 questões, beleza? Verdadeiro ou falso? Todo sistema dedutivo deve ser correto e completo. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Lembre-se do que foi falado sobre os sistemas dedutivos, sobre o teorema da completude, o teorema da corretude, certo? Acho que aí vai todo mundo acertar. Vamos lá. Falta uma resposta. Show de bola. Verdadeiro. Gente, todo sistema dedutivo, ele precisa ter as propriedades da corretude e da completude. Ah, tá certo, Marvin. O Marvin sempre dá um quê de graça aqui no chat, né? Figuraça, o Marvin. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre a questão da corretude e da completude. Então, quando eu digo que um sistema dedutivo ele é correto, significa o quê? Que se eu tenho um determinado argumento, né, e esse argumento ele é correto, então através desse sistema, eu posso deduzir uma conclusão dele, certo? Então, isso daí é a propriedade da corretude. Já a propriedade da completude diz o seguinte, que ele é capaz de deduzir qualquer argumento que seja verdadeiramente, seja correto, certo? Os dois conceitos de completude e corretude são muito parecidos e, às vezes, causam uma certa confusão na cabeça de quem está começando a estudar e até mesmo quem já tem alguma vivência nesse estudo, tá bom? Mas são 2 conceitos importantíssimos. Se eu tiver um sistema dedutivo que ele não for completo, então o que pode acontecer? Eu posso, de repente, submeter uma determinada teoria para ser avaliada por ele, uma teoria que é correta, e ele não conseguir avaliar, certo? Ou, se o sistema não for correto, eu também talvez possa não conseguir deduzir alguma teoria, alguma conclusão de um determinado conjunto de premissas, certo? Então, todo sistema dedutivo precisa ter essas 2 propriedades, certo? Então, se um dia vocês forem trabalhar na construção de um sistema dedutivo, é necessário que ele possua essas 2 propriedades.
Vamos ver se houve alguma mudança aqui no nosso ranking. Opa, houve aqui uma mudançazinha. Certo? Aliás, grandes mudanças. Na verdade, 4 pessoas subiram, né? Então, o Lincoln bateu o recorde de avanço, subiu 6 posições. Beleza? Então, parabéns aí para o Lincoln. Mas ainda tem chão, ainda temos chão. Vamos aqui para a nossa terceira questão. São fórmulas da lógica às quais se atribui um status de verdade básica. Então, eu chamo de verdades básicas. Que fórmula? Seriam os axiomas? Seriam as regras de inferência? Seriam as tautologias ou seriam as contradições? Aí eu tenho mais uma questão em que eu tenho 2 opções, que uma é, ela, digamos assim, ela a resposta, ela é a mais verdadeira de todas, e tem uma opção que poderia, quem sabe, ser uma resposta. Pronto, a maioria acertou axiomas. Alguns assinalaram regras de inferência, que as regras de inferência elas poderiam, né? Se eu não tivesse colocado aqui a opção de axiomas, né? As regras de inferência, quem sabe, poderiam ser a resposta, certo? Então, nós vimos lá no vídeo da pré-aula, também no outro vídeo que eu gravei, o uso desses chamados axiomas, certo? Então, os axiomas, eles são verdades básicas. Então, quando você está diante de um axioma, você não precisa demonstrar o axioma, porque poderia, se você começa a tentar demonstrar um axioma, pode acabar entrando numa espécie de círculo, né? E aí você vai nunca sair desse ciclo. Então, um axioma assume-se como sendo uma verdade básica, a qual não precisa de demonstração. Só que, como eu havia comentado com vocês lá no vídeo, esse é um assunto que tem gerado certas celeumas nos círculos matemáticos, nas discussões mais filosóficas da matemática. Mas isso foge um pouco do nosso objetivo aqui da disciplina. Bom, com relação às regras de inferência, o que é que eu poderia comentar com vocês? As regras de inferência elas são utilizadas em determinados sistemas de dedução, né? Nós vimos o sistema axiomático, que usa somente uma regra, no caso, a regra modus ponens. Vimos também no vídeo um outro sistema da dedução natural, que usa regras de inclusão e de exclusão, e vimos também, né, uma outra abordagem do sistema de dedução natural, onde você tem várias regras, como, por exemplo, silogismo hipotético, silogismo dedutivo. Isso vocês viram no vídeo de pré-aula sobre os aspectos intuitivos, certo? Então, essas regras de inferência, elas são tautologias, né? Elas podem ser demonstradas? Pode. Você constrói uma tabela verdade de uma daquelas regras de inferência e vocês vão obter uma tautologia, certo? Por isso que ele foge um pouquinho dessa ideia de verdade básica que não precisa ser demonstrada, tá bom? Vamos avançar aqui. Beleza. Olha, houve aí uma movimentaçãozinha. O Alessandro continua na primeira posição. O Francisco Alcântara bateu o recorde de avanços, né? Parabéns, né? Mas ainda tem chão. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Né? Um axioma é uma tautologia. Estou dizendo que um axioma é uma tautologia. Eu acho que essa pergunta aqui vai todo mundo acertar, viu, Marvin? Porque eu dei spoiler dela na questão anterior. Vamos lá. Show de bola. Alguns ainda cometeram ali um pequeno equívoco. Gente, realmente um axioma é... Lincoln, infelizmente, o sistema do Kahoot já determina que essas cores e as posições das opções, certo? Mas eu gostei da tua sugestão, né? O Lincoln, como sempre, fazendo gasto também. Então, gente, um axioma ele é uma tautologia, certo? Então, vocês já devem estar percebendo que quando nós avançamos no nosso estudo da lógica proposicional, as tautologias se tornam muito importantes, né? Então, uma tautologia é uma sentença em que não importa o valor dos seus átomos, né? Ela sempre será verdadeira, tá bom? Só que as tautologias elas não são muito importantes para outros campos. Por exemplo, quando você está trabalhando numa pesquisa científica, se você se depara com uma situação tautológica, isso daí não é muito legal. Por quê? Porque
Um dos princípios da ciência é você poder falsear, desculpa, não é falsificar, é falsear uma determinada assertiva, né? Então, por exemplo, você chega a uma conclusão. Então, para provar que essa conclusão realmente está verdadeira, você tenta falseá-la. Se você não conseguir falseá-la, então realmente ela está verdadeira, certo? Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui do Pedro. Tinha uma questão sobre tautologia na prova do concurso. Ah, olha aí, rapaz. O uso de questões sobre lógica, né, em concurso público é muito comum. É tanto que se você pesquisar lá no YouTube, quando você bota lógica, aparece um monte de canal e de vídeo que fala sobre concurso público e questões de lógica, né? Então, que bom que vocês já poderão se preparar de alguma maneira, né, para quando vocês forem fazer um concurso com as nossas aulas aqui, certo? Bem, vamos avançar, vamos para a nossa última questão, né? Houve novamente mudanças aqui, o páreo está bonito, né? Rodada difícil. 3 jogadores perderam suas sequências de 3 respostas. Poxa, olha aí, turma. Infelizmente. Mas, vamos lá. Vamos para a última questão. Uma questão quiz. É uma sequência de fórmulas de A1 até a N, tal que cada fórmula ou é uma instância de um axioma ou é obtida por inferência. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de um teorema? Eu estou falando de uma dedução? Eu estou falando de um axioma? Eu estou falando de uma tautologia, né? Então, essa definição que foi colocada lá em cima é uma definição de quê, né? Prestem bem atenção, porque as opções aí, elas estão um tanto capciosas, certo? Então, o negócio aí está feito para confundir vocês. Beleza, ó, 13 pessoas acertaram, 6 colocaram lá como teorema, né? Um axioma e outro tautologia. Então, houve resposta para todos os gostos aí. Então, gente, se eu tenho uma sequência de fórmulas de A1 até a N, e cada fórmula dessa ou é uma instância ou é um axioma que é obtido por inferência, eu tenho aí uma dedução, certo? Lá no vídeo da pré-aula de aspectos dedutivos, né, aspectos intuitivos da dedução, tem um slide que eu faço, né, tem lá uma demonstração, uma dedução, onde são empregadas várias fórmulas. Quando você utiliza o método axiomático, né, então aquela sequência de fórmulas novas que você coloca ou a partir do uso de um axioma ou a partir da regra de inferência, modus ponens, né, vai constituir a chamada dedução, certo? Então, basicamente, nós vamos trabalhar somente com esses dois... aliás, também tem o tabuleau analítico que vocês viram, né, rapidamente. Apesar de que tem uma outra pré-aula só sobre tabuleau analítico e eu acabei apresentando já para vocês, mas não tem problema, vai ficar daquele jeito. É bom que você já conhece o tabuleau analítico, beleza? Vamos agora para o nosso pódio, ver quem foi o campeão. Como é que ficou aqui? O Elster, 5 de 5. Olha aí que interessante. O segundo e o terceiro colocado e o primeiro colocado, todos os 3 acertaram todas as questões. Houve aí uma diferença, né? Apenas o Lincoln em 4, mas o Lincoln é café com leite, o Alcântara ficou em 5º, né? Certo? Exatamente, Lincoln. Eu não sei se já aconteceu da gente ver uma situação como essa, uma pessoa que ficou em primeiro lugar acertando menos do que o segundo. Bom, vamos ver aqui como é que ficou o nosso relatório, né? Muito bem, né? Deu aqui 70% de questões corretas, né? Perguntas difíceis não foi nenhuma, a maioria dos jogadores respondeu todas as perguntas corretamente, então vocês estão de parabéns nesse aspecto da introdução à dedução natural. Fico muito feliz com isso, mantenho esse ritmo de estudo, tá bom? Bem, vamos só parar aqui um pouquinho, para me poder trocar aqui o próximo Kahoot, certo? Então, esse daqui está encerrado, vamos agora para o próximo, que foi o da aula mais recente, certo? Deixa eu só abrir aqui. Quando eu terminar esse segundo Kahoot, eu dou aquele intervalinho de 10 minutos, tá bom? E aí, como eu havia dito para vocês, na aula de hoje nós vamos nos estender um pouco mais além das 11 horas. Mas eu acho que vocês já estavam preparados, né? Eu tinha avisado para vocês no sistema. Vamos lá, minha internet funcione. Pronto, vamos lá. Cadê o play?
Lá. Doni. Lá. Momentos de tensão. A internet, às vezes, ela... Aspectos intuitivos. Nosso próximo PIN é o seguinte. Um momentinho. Atenção, atenção. Vamos aqui ao PIN. Vou botar aqui para apresentar, né? Se vocês ganham tempo. Os servidores hoje do Kahoot parece que estão sobrecarregados. Opa, pronto. Lá vai. Nosso PIN agora é o 3940903. Opa. 3940903. Lá vai. Show de bola. Todo mundo aí? Beleza, né? Opa, faltava só um. Chegou. Nosso amigo Tennyson. Gente, vocês estão vendo aí direitinho a tela? Responde aí no chat, por favor. Beleza, né? Engraçado. Pronto, vamos lá. Iniciar. Aspectos intuitivos da dedução. Engraçado, agora que está apresentando para mim. Gente, vamos lá. É um argumento em que jamais as premissas serão verdadeiras e a conclusão falsa, né? Olha, esse está de graça para vocês. Que tipo de argumento é que jamais as premissas poderão ser verdadeiras e a conclusão falsa simultaneamente? Então, tem um tipo de argumento aí que não pode ser dessa maneira, né? Então, é uma falácia? É um argumento válido? É um axioma? É uma tautologia? As 4 opções também foram colocadas para confundir a cabecinha de vocês. Beleza, foi bem equilibrado aí, ó. Olha, muitas pessoas assinalaram a opção falácia, né? Então, uma falácia é aquele argumento em que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Então, isso é uma falácia. Só que a pergunta diz o seguinte, é um argumento em que jamais as premissas serão verdadeiras e a conclusão falsa, certo? Então, nesse caso aí, a resposta é o argumento válido. Então, um argumento válido, ele nunca poderá ter premissas verdadeiras e uma conclusão falsa simultaneamente, certo? Então, se isso acontecer, esse argumento não é válido, ele é uma falácia. Eu acredito que foi isso que confundiu vocês. Os 8 que assinalaram a falácia. Mas qual é o ponto positivo disso daí? É que vocês compreenderam bem a ideia do que vem a ser uma falácia, certo? Então, não fiquem chateados, eu errei e tal, não sei o quê, o meu mundo vai acabar. Não, existe uma compreensão na mente de vocês, só que precisa ser só melhor calibrada, tá bom? Vamos lá, avançar. Então, parabéns para todos. Alguém botou tautologia? Vamos lá. Herbert, primeiro colocado. Alcântara, o segundo. Germana, Matheus e Henrique. Beleza, tá? Um negócio aqui bem equilibrado. Né? Acho que foi só a diferença de velocidade. E o Lincoln acertou na sorte. Qual a forma do dilema destrutivo? Assunto que foi abordado lá no vídeo de pré-aula, né? Então, eu tenho aqui
algumas formulazinhas, né? Dilema destrutivo, resumido, pode ser chamado de DD, né? Então, observem aí. Aquilo que vem depois do logo é a conclusão. Então, prestem bastante atenção. Beleza, 12 pessoas assinalaram corretamente, né? As outras opções foram mais equilibradas, certo? Vamos fazer aqui alguns comentários a respeito do que nós temos em cada uma das opções. Gente, o dilema destrutivo, ele é composto por duas condicionais e uma disjunção, certo? No caso aqui, essas duas condicionais, elas são ligadas por uma conjunção, certo? Alguns autores apresentam o dilema destrutivo com 3 premissas, né? Nesse caso aqui, eu utilizei uma representação apenas com 2 premissas, que seria essa disjunção e essa conjunção e essa disjunção, certo? Mas nada, não mudaria nada nós termos ali 3 premissas, tá certo? E a conclusão do dilema destrutivo, ela é nada mais nada menos do que uma disjunção em que eu tenho negados os antecedentes de cada uma das condicionais que a gente viu, né, que faz parte das premissas. Então, vamos entender aqui o que é o dilema destrutivo. No dilema destrutivo, eu tenho 2 condicionais, né? Eu tenho uma disjunção formada pela negação dos consequentes dessas 2 condicionais, e eu concluo uma disjunção com a negação dos antecedentes dessas 2 condicionais. Então, se você compreender bem essa estrutura, você não precisa ficar decorando as regras de inferência, tá bom? Bem, na primeira opção, na opção vermelha, né, no triângulozinho, nós tínhamos uma outra regra de inferência. Essa regra de inferência aqui é o silogismo disjuntivo, onde eu tenho 2 condicionais, né? Vamos só recordar aqui o vídeo de pré-aula. Tenho 2 condicionais. Na segunda condicional, nós temos como antecedente o consequente da primeira condicional, e a conclusão do silogismo disjuntivo é nada mais, nada menos do que uma outra condicional formada pelo antecedente da primeira e o consequente da segunda. Então, no silogismo hipotético, né, no silogismo hipotético, nós temos aqui esse φ funcionando como uma espécie de elemento de ligação entre as 2 condicionais, tá certo? Isso daqui a gente vai trabalhar muito com isso no futuro, inclusive na matemática discreta. Bem, na próxima opção, nós temos aqui o dilema construtivo, que é simbolizado por DC, né? Então, no dilema construtivo, eu também tenho 2 condicionais, uma disjunção, e a minha conclusão é a disjunção formada, né, pelos consequentes das 2 condicionais. Observem aqui, turma, ó, como o dilema construtivo e o dilema destrutivo são parecidos, né? Cuidado, parecido, mas não é igual, né? Você pode acabar se confundindo. No caso aqui do dilema destrutivo, nós temos como conclusão a negação dos antecedentes, né? E no caso do dilema construtivo, nós temos uma disjunção formada pelos consequentes que não estão negados. Certo? Então, você vê aí uma dualidade entre cada um deles, tá bom? E nessa outra opçãozinha, nós temos a regra modus tollens, se não me falha a memória. Uma condicional, φ condicional psi, a negação do psi, né, do consequente, e eu tenho como conclusão a negação do antecedente, beleza? Então, ficou claro aí para vocês. Vamos avançar um pouquinho, certo? E aí, houve mudanças no nosso ranking, beleza. Germana continua aqui na 3ª posição, se eu não me engano, ela estava nessa posição aqui, mas está sendo ameaçada pelo Jander, né, que avança aqui, né. Vamos lá, temos mais perguntas. Terceira, uma equivalência notável só pode ser aplicada a uma linha completa da fórmula e nunca a uma parte da mesma. Essa sentença aí, essa proposição, ela é verdadeira ou é falsa? Lembre-se que a equivalência notável são aquelas regras como, por exemplo, as leis de De Morgan, a distributividade, né? E elas têm uma propriedade, como ela é uma equivalência, ela é uma via de mão dupla, né? Então,
Eu tanto pode aplicar no sentido como no outro, certo? Essa questão aí, já ia fazer um comentário aqui, mas já responderam. Beleza, maioria acertou. É falsa essa proposição. Por quê? Porque uma equivalência notável, eu posso aplicar apenas a uma parte da fórmula. Então, quando vocês se depararem com um processo de dedução em que você pode utilizar uma equivalência notável, você deve lembrar sempre que, se eu tenho um determinado pedaço da fórmula, né, que eu vou fazer uma derivação, né, vou fazer uma dedução dela, e eu posso aplicar uma equivalência notável, tudo bem, eu posso aplicar, né, não precisa ser uma linha toda. Já as regras de inferência, aí não, aí regra de inferência você precisa observar a estrutura, certo? Lembre-se, por exemplo, da regra modus ponens, né, que é uma condicional, o antecedente da condicional, e eu vou deduzir o consequente daquela condicional. Então, eu preciso dessa estrutura, né, bem explícita lá no meu conjunto de fórmulas para poder derivar uma conclusão a partir da regra de inferência. Já a equivalência notável, não. A equivalência notável, eu posso tranquilamente utilizar, né, pedaços da linha, digamos assim. Avançar. Opa, temos aqui o Francisco Alcântara recebeu um foguinho, né? Maior sequência de acerto, né? 3 respostas. Germana, como a gente estava observando, né? O avanço do colega que estava, né? Beleza, mas ainda tem chance de recuperar a posição aqui, viu, Germana? Vamos avançar. Quarta questão. Leia atentamente a definição abaixo. Ela é verdadeira ou é falsa? Que definição é essa? Eu vou... Não sei se dá para vocês verem, minha gente. Ó. Dizemos que φ é deduzível de um conjunto gama de premissas se existe uma sequência finita, né, de fórmulas em que cada φ... Nossa, eu devia ter dado mais tempo para vocês. Acho que aí vai ser na sorte mesmo, minha turma. Não sei se vai dar. Uau! Todo mundo acertou. Que, caras, eu estou maravilhado aí com vocês, né? Sinal de que eu não vou ler o chat para não acabar com a minha alegria. Não, essa foi para a gente fechar o ano. Foi a melhor resposta do Kahoot de todos até agora. Como diz o Marvin, gol, né? Chutaram todos, chutaram bem. Vocês estão muito bem. Realmente, turma, ali nós tínhamos, né? Uma definição verdadeira, tá bom? Parabéns, sorte coletiva. Show de bola. Vamos aqui ver o que é que houve. 3 jogadores atingiram sequência de 3 respostas, né? Germano está se mantendo firme e forte aqui na 4ª colocação, mas pode subir mais. O Alcântara está liderando numa boa, o Jander. Beleza, está muito bacana isso aqui. Vamos agora para a última questão que vai definir o nosso pódio. Qual sequência de dedução para provar a validade do argumento abaixo? Vixe, Maria, temos aqui uma... Bom, aqui tem bastante tempo, né? Eu vou me calar, porque vocês precisam analisar com bastante atenção essa sequência aqui, certo? Para poder... Qual dessas opções aqui é a resposta correta? Deixa eu ver se tivesse como aumentar o tamanho dessa tela. Ah, vou dar um zoom aqui. Égua. Marvin, vai tentando, cara. Ó, tem bastante tempo aí para vocês. Para o próximo semestre, eu vou tentar aumentar essa imagem que está muito pequena, mas acho que está para vocês lerem. Gente, essa é a questão que vai definir o pódio. Vamos lá, tentem. Isso, Marvel, exatamente. Diferenças minuciosas. São sutis diferenças que temos aí.
Tinha colocado aqui no Não Perturbe. Temos tempo, temos tempo. Ainda tem aí quase 2 minutos. Olha, tá terminando. Nós temos 11 respostas. Opa! De repente, acho que surgiu uma luz aí iluminando a mente de alguns. Vamos ao último minuto, aos 60 segundos finais da última pergunta. Essa foi uma das questões que deu mais trabalho de montar. Tem que colocar aqui umas opções que as sutis diferenças, como diz o Marvin. Não tinha notado que a música muda, né? Olha aí, foi muito bom, muito bem equilibrado. Gente, a resposta correta é a azul e amarela. Vixe, é mesmo, ó. Agora que eu notei. Gente, então vamos lá. Eu vou considerar, né, como houve esse meu equívoco aqui, né, de colocar duas respostas iguais, as opções, quem assinalou a azul, né, eu vou considerar também quem acertou azul, vou desconsiderar o relatório do carro depois, tá bom? Bom, vamos ver aqui como é que ficou o nosso pódio, certo? Nosso pódio aqui, o Alcântara ficou em terceiro lugar, 4-5. O Henrique no segundo. E o primeiro colocado foi o Herbert. Muito bem, Herbert, parabéns. Acertou todas as questões. Jander e o Matheus ficaram em quarto e quinto, respectivamente. Parabéns a todos. Muito bem, Herbert. Parabéns, parabéns. 2 minutos para ver a diferença. Show de bola. Vamos ver aqui como é que ficou o nosso relatório. Muito bom. Teve uma pergunta difícil, ó. A pergunta difícil foi justamente a quinta questão, mas eu vou levar em consideração que eu acabei me confundindo, né? E equivocadamente deixei duas opções iguais, né? E que eram duas opções corretas. Beleza? Então, parabéns a todos. Vamos encerrar aqui a apresentação. Turminha, agora é o seguinte, vamos dar aquele nosso intervalo de 20 minutos, de 10 minutos, para a gente poder descansar um pouquinho, certo? Tomar um café, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Ó, são 10h48, quando for 10h58 a gente está de volta. Vou encerrar aqui a gravação, deixo a musiquinha para vocês e aí daqui a pouco a gente está de volta.